Você pode nunca ter ouvido falar em soft skills e hard skills, mas você com certeza já foi avaliado em cima desses conceitos. Se você não sabe o que é, eu vou te explicar direitinho o que significa cada um e também vou explicar como é que os recrutadores te avaliam dentro, principalmente das soft skills, que são habilidades um pouco mais difíceis da gente avaliar, porque você vai entender já já. Então, o que são as soft skills e o que são as hard skills? As soft skills são os nossos comportamentos humanos, ou seja, aquelas habilidades que a gente tem que a gente não consegue medir com uma prova. Então, são comportamentos que a gente vai ter no nosso dia a dia do trabalho e que eles precisam ser capturados ali, entendidos pelo recrutador, através de alguns tipos de avaliação que eu vou te contar já já. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de 2 soft skills que a gente poderia usar durante uma entrevista de emprego ou que um recrutador possa estar procurando alguém com essas habilidades. Por exemplo, criatividade é um soft skill. Criatividade. Eu gosto de parar aqui para não escrever errado. Liderança também é um soft skill. Ou seja, um comportamento humano que eu não consigo exatamente comprovar através de uma prova e que eu preciso fazer um processo seletivo diferenciado para conseguir entender um pouquinho mais se essa pessoa é criativa e se essa pessoa tem a liderança. É claro, você consegue treinar uma soft skill, existe curso de liderança, existe curso de criatividade, mas isso está mais dentro da área do conhecimento, do comportamento humano, do que do conhecimento técnico, que já é o caso das hard skills. As hard skills são todos os nossos conhecimentos que vêm através de formação, de cursos. Um exemplo aqui, eu falo inglês, então eu tenho a hard skill inglês. E por que eu estou te contando isso? Os recrutadores, quando eles estão te avaliando, eles cada vez mais querem entender o que você tem, tanto de competências pessoais, quanto o que você tem de conhecimento e formação. Então, se antigamente, né, aqui eu desenho uma balança, então se você é designer e chorou vendo a minha balança, eu te peço perdão de antemão. Se você sabe desenhar, você nem é designer, mas você sabe desenhar, vamos trabalhar esse lúdico e vamos acreditar que isso aqui é uma balança. Antigamente, o que acontecia? Os recrutadores estavam muito focados aqui. Tanto que se você parar para lembrar, né, se você tiver a minha idade, um pouquinho mais, você vai lembrar que antigamente você fazia um MBA, uma pós-graduação, e você já tinha emprego praticamente garantido, né? Custava assim o preço de um carro. Muito MBA ainda custa isso. Mas era assim, era garantido, inclusive era isso que eles usavam na hora de fazer a propaganda do MBA. Mas hoje em dia, o hard skill, ele não é mais só isso mais valorizado. Até porque quando a gente olha a tecnologia, ela acelerou tanto que se a gente fosse considerar só o que a gente aprende nas universidades e nos cursos, a gente ia perder um monte de talento aí, porque tem coisa que o mercado de trabalho já está mais rápido de ensinar do que as próprias instituições de ensino. Então, pensando nisso e até na capacidade de aprendizado dos funcionários que precisam ter no médio e longo prazo, os recrutadores começaram a olhar para as soft skills também, que são esses comportamentos humanos, para ver o que aquela pessoa tem ali de diferencial. Então, o que a gente consegue, como é que o recrutador vai avaliar o que você tem de hard skill, o que você tem de soft skill, e eu vou te contar também as soft skills que estão em alta. Calma, que é no final dessa aula, só se você assistir até o final, você vai ter acesso a essa lista. Quando um recrutador precisa avaliar quais são as suas hard skills, ele normalmente vai fazer uma prova de habilidade. Ou seja, ele quer saber se você é fluente em inglês, se você sabe Excel, se você sabe Photoshop, algum programa da sua área. O que ele vai fazer? Uma prova ali com questões para você responder, ou uma prova oral, no caso do inglês, por exemplo, para avaliar qual é o seu nível, né, dentro dessa habilidade e o quanto você tem daquele hard skill, ou seja, daquele conhecimento técnico, teórico. Mas hard é pesado, então é um conhecimento mais denso, né? E quando a gente está falando dos soft skills, a gente já está querendo, o recrutador já vai usar outros sistemas para te avaliar, como, por exemplo, as dinâmicas em grupo
e as entrevistas por competência. Então, toda vez que um recrutador te coloca lá, vamos aqui montar uma empresa, finge que você é dono de uma empresa e monta o grupo lá no processo seletivo. Ele está querendo provavelmente avaliar as suas soft skills. Então, se você odeia dinâmica em grupo, como muita gente que eu conheço, você odeia ser avaliado através das suas soft skills. Talvez você prefira a prova, né? Prefira que eles avaliem mais seu conhecimento técnico do que as suas competências. Eu adoro dinâmica, tá? Se tu me chama para uma dinâmica em grupo, eu vou, mesmo que não esteja valendo nada, porque eu sou do lúdico, eu desenho uma balança torta, conto uma história para o recrutador, faço um sorriso, tento convencer. Eu gosto de dinâmica, então para mim é sempre uma experiência boa. E as entrevistas por competência, como é que elas funcionam? Normalmente, quando o recrutador precisa avaliar se aquela pessoa tem liderança, se esse soft skill é o que ele está procurando ali no empregado, no futuro empregado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma entrevista e vai te perguntar assim: me conta aí uma história onde você consiga mostrar para mim, comprovar que você foi uma boa liderança. Então, você já teve entrevista assim, que teve que responder uma história para falar de alguma habilidade? Então, isso era o recrutador avaliando seu soft skill. Por que eu acho importante que você entenda a diferença entre eles dois? Porque se a gente não sabe como a gente está sendo avaliado, como é que a gente vai se sair bem? Esse aqui é o segredo desse curso. Você vai entender os detalhes ali dos processos seletivos, das suas avaliações e vai saber o que responder. Então, bora lá, que agora eu trouxe alguns exemplos aqui para você saber responder, porque aqui eu te ensino o negócio e te ensino como você responde para tirar 10 também no seu processo seletivo. Então, por exemplo, vamos supor que tem um recrutador que quer encontrar um funcionário que tenha uma comunicação eficaz. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma dinâmica ou uma entrevista. Se você está numa dinâmica, como é que você prova que você tem uma comunicação eficaz? Não é quem fala primeiro, quem fala mais alto, quem está berrando ali no meio da dinâmica, não. Na verdade, a gente vai ver quem tem a comunicação eficaz é quem está organizando o papo, quem está falando, mas também está sabendo ouvir. É sobre eficácia. Então, você mostra isso numa dinâmica. A mesma coisa na entrevista. Você vai contar uma história onde você mostre que a sua comunicação foi um diferencial para você resolver um problema. Então, vamos supor, você acabou o suprimento de um determinado produto na sua empresa. E aí você precisou ligar para um monte de fornecedor, negociar preço e conseguiu que aquele suprimento chegasse na sua empresa dentro do prazo. Isso é uma forma de você mostrar para o recrutador que você tem uma comunicação eficaz. Tem outros exemplos aqui, vou passar bem rapidinho, como inteligência emocional, que numa dinâmica ou numa entrevista você pode mostrar como você agiu numa situação de pressão. A inteligência emocional também é muito vista na dinâmica, né? Que eles colocam prazo, botam pilha em todo mundo para todo mundo ficar agitado. Então, isso também vai ser avaliado. E se você conseguir manter esse controle, você vai ser mais bem avaliado. E também a resiliência, a capacidade de você aguentar também essa pressão, né? De se manter firme ali, mesmo quando as coisas pareçam difíceis, não desistir. Então, numa dinâmica, eles podem avaliar a sua capacidade de continuar sem desistir. E numa entrevista, te fazer uma pergunta para você contar uma história de um momento que você foi em frente e não desistiu. Quais são os soft skills mais valorizados hoje em dia? Ética, confiança, atitude positiva, motivação, trabalho em equipe, organização e gestão do tempo, capacidade de trabalhar sob pressão, flexibilidade e segurança. São habilidades que estão sendo super bem avaliadas. E não se preocupa, porque tudo isso que eu falei você vai encontrar no seu material de apoio. Eu vou deixar para você a lista das soft skills mais valorizadas do mercado, as principais perguntas para avaliar as soft skills e também as principais respostas. Então, se liga no exercício e no material de apoio que eu coloquei aqui nessa aula.